Mauro César Pereira, dos pés de Rodinei, veio a quarta taça de Copa do Brasil da história do Flamengo. A sua análise desse jogo, 1-1 no tempo normal e nos pênaltis deu Mengão, Mauro. Bem, primeiro eu queria fazer um registro. A temporada vai terminar e o brasileiro se encaminha para o Palmeiras, é uma questão de tempo. A Copa do Brasil ficou com o Flamengo. E a Libertadores vai ficar com o Flamengo ou com o Atlético Paranaense. O que esses três times têm em comum? Muito claro isso, né? Os três times, cada um à sua maneira, têm gestão. Eles não gastam mais do que eles arrecadam, eles elevam receitas, controlam suas dívidas, cada um à sua maneira. Pode discutir lá o personalismo do Petralha, podemos discutir os equívocos graves que o Flamengo comete na formação do seu elenco, isso ficou claro ontem. A gente pode discutir se o Palmeiras não poderia, de repente, contratar alguns jogadores mais talentosos, com o dinheiro que tem, ao invés de apostar em muitos atletas que podem ou não brilhar no futuro. São detalhes, mas são vencedores. O Atlético é o atual campeão da Sul-Americana, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, e o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. E mesmo no ano passado, com o Renato Gaúcho, com tantas coisas erradas no Flamengo, ele foi vice aqui. Então esses caras estão sempre chegando. Isso não é por acaso. Então o torcedor precisa entender isso. Está passando da hora. Vão continuar comendo poeira para os três, salvo exceções. Circunstancialmente, alguém vai lá e belisca um título ou outro. E, claro, casos como o do Atlético Mineiro, que tem os seus benfeitores, que turbinam o elenco com jogadores que o clube não tem condições de contratar pelos seus próprios recursos. Isso é um ponto que eu vou morrer falando isso, porque não vai mudar. Então, eu vou morrer e vai continuar acontecendo. Mas vou morrer falando isso, porque não dá para você pegar um jogo como o de hoje e ver a quantidade de pessoas da imprensa falando em renascimento do Corinthians. O renascimento passa pela saúde financeira, passa pela gestão. Como é que você renasce se você tem uma dívida colossal, uma dívida do estádio que empurra com a barriga? Eu pego aqui, em julho, saiu matéria sobre o superávit do Corinthians. Aí eu perguntei para o César Grafietti, né, que é o homem, o meu oráculo de todos nós que tentamos entender o assunto, para entender sobre finanças de clube, né? Porque eu não sou economista, né? Sou jornalista, mas eu pergunto para quem sabe, né? Bonitão, como é que funciona? Aí o Grafietti fala. Eu perguntei, vem cá, e essa coisa do superávit? Ele fala, é a estratégia de sempre. Notícia boa, é agenda positiva falar em superávit. Então continua a expectativa de conquistas para aumentar as receitas, tentar fazer uma aproximação, mas não resolve o problema, só empurra para frente, como eu mesmo tinha dito para ele. Então isso você pode chamar de doping financeiro, você contratar jogadores que você não tem condições de pagar, ou você não prioriza as suas contas, você empurra as dívidas e você investe no time. O Cruzeiro fez isso, claro, o caso do Cruzeiro não é igual ao do Corinthians, é muito diferente. Mas o mecanismo em relação à montagem do time é parecido. Ganhou 2 Copas do Brasil, com times que não podia ter. Aliás, o Arrascaeta estava lá, né, fazendo gols decisivos contra o Flamengo e contra o Corinthians, nos 2 anos. O Cruzeiro tinha condições de ter o Arrascaeta? Na prática não tinha, porque inclusive devia ao defensor do Uruguai quando o Flamengo foi lá contratá-lo. Não tinha nem quitado o jogador e o contratou muito mais barato do que vendeu. Então acho que esse é um ponto sempre importante. Quando o Corinthians perde ontem, é um castigo. Também. É um castigo porque a gestão do Corinthians é errada. O Corinthians é gigantesco, tem capacidade de fazer receitas muito grandes, de arrecadação, uma torcida apaixonada, que eu não tenho dúvida. A torcida do Corinthians, se o Corinthians entrasse na linha para colocar a casa em ordem durante alguns anos, ela não abandonaria, ela apoiaria, como a do Flamengo apoiou. Durante aquele período longo ali de vacas magras, com jogadores fracos, mas organizando a casa. Mas quem quer tomar esse remédio amargo? Qual o dirigente que quer passar por isso? Não querem. Então, você vai dessa roda viva e o Corinthians ontem com um time caro, muito caro, com várias contratações que foram feitas ao longo dos últimos tempos, que você... Como é que o Corinthians consegue ter dinheiro para contratar o Fausto Vera? Como é que consegue? Com tantos problemas financeiros. Né? Um balanço que mostra uma dívida de quase 1 bilhão, uma dívida do estádio, quer negociar com a Caixa, paga não sei quando e fica nessa situação. Essa é uma crítica absolutamente construtiva. Acho que o torcedor do Corinthians deveria ser mais atento a isso e não cair no canto da sereia de não, a gente vai ser campeão, coisa e tal. Então, tentar ganhar a premiação máxima da Copa do Brasil para, com isso, conseguir fechar um pouco as contas, isso não vai acontecer porque vai ter a premiação de vice. E por que o Corinthians foi vice-campeão? Porque não jogou nada em São Paulo. Porque o jogo de ida em São Paulo, com a sua torcida ao lado, e era o momento de tentar fazer o resultado, não fez. Se você pegar os 2 jogos, apesar da partida ridícula que o Flamengo fez ontem, a partida do Flamengo ontem foi ridícula. A partir dos 15, 20 minutos, o Flamengo absurdamente recuou, chamou o Corinthians para o seu campo e aí o Corinthians teve méritos, porque ele mostrou que ele pode mais do que esse jogo amedrontado de Itaquera. Contra o Boca foi assim, contra o Flamengo na Libertadores foi assim, e agora fortalecido com mais jogadores, a volta do Renato Augusto, a inclusão do Yuri, do Fausto Vera, do Balbuena, também foi assim. O Santos não fez uma defesa difícil nessas últimas 2 quartas-feiras. Sabe quanto que o Santos, goleiro do Flamengo, trabalhou nessa última semana? Contra o Atlético Mineiro do Cuca, todo arrebentado, ele estava no time reserva, é verdade, que em 2, 3 ocasiões fez difíceis defesas do Maracanã. O Corinthians não exigiu do goleiro do Flamengo.
com todo o volume que teve ontem, com todo o domínio que teve, por méritos dele e por covardia do Flamengo. O Flamengo foi covarde. O Flamengo fez o gol e recuou. O Flamengo não é isso. Eu acho, inclusive, que hoje, passadas a festa, essa coisa toda, o vice-futebol Marcos Braz, o Landim, sei lá quem, um deles, são chefes do Dorival, né? Tem que chamar o Dorival, né, numa sala, conversa profissional essa, né? Quando o chefe chama o funcionário e pergunta por que está havendo um problema. E perguntar, que P, 3 pontinhos é essa? Foi aquela. Porque aquilo é um absurdo. O Flamengo, com o time que tem... porque não estava cansado. Primeiro tempo, 15, 20 minutos, com a vantagem, o Flamengo vai marcar no seu campo, chama o Corinthians. Aí eu pergunto, por que o Corinthians não tentou se impor tecnicamente em Itaquera? Em nenhum momento do jogo, praticamente. Por que ele esperou o Flamengo em Itaquera? E não ameaçou o Flamengo? Era a chance de fazer uma vantagem. Então o Corinthians é castigado também por uma postura, que a decisão se faz em 2 jogos. Uma postura amedrontada. E o time tem qualidade, mostrou isso ontem. Mas tem dificuldade de criar situações de gol, né? Você vê que é muito cruzamento, muito volume de jogo, muita posse de bola no segundo tempo. Sem conclusão. Mas com pouca conclusão. E aí entram também alguns jogadores que a gente pode questionar, não é que tem que mandar embora, né, mas questionar o rendimento. O Yuri Alberto, quando teve chance, não decidiu, que foi no erro do Léo Pereira no jogo passado. E o Roger Guedes, né? O gol que ele perdeu é uma brincadeira, né? Debaixo da trave ele perde um gol. Num jogo desse tu pode perder esse gol. Então um rapaz que reclama, eu saio, não sei o quê, fica no banco, aborrecido, eu até entendo a reação humana, mas ele não poderia perder aquele gol que ele perdeu. E quem que falhou naquele gol? O Rodinei. Aquele quase gol, né? O Rodinei que dá condição. Pode ver, o Rodinei, toda a defesa sai, o Rodinei fica, dá condição, o bandeirinha marca o impedimento inexistente, o VAR corrigiria se a bola fosse dentro do gol. Nem precisa de linha nem nada, era só olhar ali que ele não estava impedido. E teria validado o gol. Então acho que o Corinthians perde o título por conta do conjunto. Né? Mauro, a gente vai abrir agora na Rádio Jovem Pan, já te devolvo a palavra. Agora sim, estamos na Rádio Jovem Pan com o bate-pronto, falando do título do Flamengo, a 4ª taça de Copa do Brasil, e com a palavra ele, Mauro César Pereira. Pode seguir, Mauro. Então, concluído, né, acho que o Corinthians perde o título muito em função do que não fez em casa. Fica agora uma narrativa de parte da mídia que acompanha o Corinthians que eu acho até constrangedora, que é aquela coisa de, que jogou muito bem, porque a torcida cantou. Como é que foi em Itaquera? A torcida não cantou, porque o time não ajudou. E como é que foi no Maracanã? O Flamengo não ajudou, a torcida também não cantou. As 2 torcidas visitantes sobressaíram mais, porque quem viaja para ver um jogo fora é sempre um torcedor muito mais disposto a apoiar do que esses torcedores que pagam ingresso caro, tanto em Itaquera quanto no Maracanã, que é um torcedor mais, né? Meio modinha, muitos deles, que não está ali a fim de se esgoelar pelo time. Ele quer comemorar quando está ganhando. Isso acontece em todos os estados brasileiros hoje que tem essa prática de ingressos caros. Então, os papéis se inverteram. Isso é muito pouco para o Corinthians. Porque jogou bem, porque mostrou que não sei o quê, porque a torcida ganhou no grito, troféu The Voice, como diria o amigo meu. É brincadeira, né? Eu acho que o corintiano tem que ter uma análise mais crítica do seu time. E no caso do Flamengo, o que eu percebi ontem foi justamente isso. Eu acho um ponto positivo. O torcedor comemorava, mas não estava satisfeito. Porque ele sabe que tem algo maior 10 dias depois, daqui a 9 dias, que é o final da Libertadores, e não pode jogar assim. Não pode jogar assim. O Dorival deve explicações, acho, por que o time recuou. Na coletiva ontem isso passou meio batido, porque é uma coletiva... Mas o Flamengo cansado também, não? Mas no segundo tempo, sim. Mas no primeiro tempo, por que recuou? Mas cansado do quê, hein? E cansado do quê? É isso que eu tô entendendo. Preparação física, não, mas apareceu um pouco... O time não tá jogando, tá jogando o time reserva. O Arrascaeta até passa um pano, porque a gente sabe que ele tá com dificuldade física, né? Você vê a nítido. Tem até um colega nosso, o Pedro Torre, tá lá da ESPN, estava falando, tá comentando com ele hoje de manhã, ele falou, eu acho que ele não deu um chute forte naquela chance, claro, que ele perdeu, por não ter confiança de bater com violência. Ele foi na colocadinha e o Cássio fez a defesa. Ele já fez 2 gols nessa entrada. Exatamente, assim, né? Contra o Atlético. Ele entra por ali. Ele entra e dá um toquinho. Mas tá bem abaixo o Flamengo. Tá bem abaixo do que pode. Eu acho que o Dorival tem que explicar, não que seja só dele, a responsabilidade dele, que é o técnico, dos jogadores, da preparação de quem? E a diretoria também, porque comete erros. O Flamengo ontem não tinha volante, porque o Pulga foi contratado em cima da hora já, não foi inscrito, o Thiago se machucou, o João Gomes estava suspenso, o Flamengo não tinha volante ontem. Quer dizer, mas que falta faz esse cara, hein, Mauro? Tentaram contratar o Wallace, lá da Udinese, não conseguiram. Então por que não foram buscar outro jogador? O próprio Fausto Vera, que o Corinthians contratou aqui na América do Sul. Tem outros jogadores aí, um jogador que pudesse compor ali, para você ter uma opção. O Flamengo não foi atrás, então tem erro de formação de elenco. Ontem, para mim, no Flamengo jogaram bem o Santos, que é muito seguro, não dá rebote, bola vai no gol, muitos chutes de média distância, mas todas ele encaixa. O Davi Luiz, excelente. Perfeito. Liderança, ganhando várias disputas. O Léo Pereira jogou bem, mas com um outro errinho. Que estava pendurado com o amarelo também, segura aí, né? Acho que o é engraçado. Para mim, o Felipe Luiz fez um jogo bom. E o Rodinei foi um jogo ruim. O Felipe Luiz errou o pênalti e o Rodinei acertou o herói quem foi? Os 2 que erraram o pênalti estavam na última Copa do Mundo.
Felipe Luiz é reserva de lá. Exato, e o Fagner também. Agora, eu acho que assim, o Flamengo tem uma lição aí para ser bem seguida, depois tem que ter uma autocrítica. E eu noto isso. O único clube no Brasil, um clube grande, que se cobra a qualidade do jogo é o Flamengo. O Palmeiras, ano passado, jogou contra o Atlético por uma bola, tem um plano. Aquilo foi tratado como se fosse épico. Jogar daquela forma. Não deu um chute em casa contra o gol adversário. Um chute. O Corinthians estava vendo ontem, antes do jogo, torcedores do Corinthians lá em Itaquera se reuniram para ver o jogo, aí vai lá um rapaz, não, com a gente tem que ser sofrido. Gente, para com essa bobagem, tem que ser sofrido nada, tem que ganhar passando o tatu em cima do adversário, se possível. Por que tem que ser sofrido? Fica se agarrando nessas muletas, e aí você aceita. Eu acho o Vitor Pereira um ótimo técnico, mas acho que ele foi muito mal. Os dois foram mal, o Dorival e ele pelo primeiro jogo. E a escalação ontem, ele deu um sinal pro Flamengo, Flamengo, eu estou com medo de você, vou jogar com linha de 5 fechado me defendendo. E aí o jogo mostra que a escalação não era ideal, ele toma um gol com 7 minutos, aí ele muda o time melhora, domina o jogo. Por que não teve coragem de enfrentar o Flamengo? Ele tem material humano para ele, é bom. Eu não entendo. Parece que pega um bichinho aqui no Brasil do técnico que tem que jogar pensando só na defesa, sem correr riscos, e corre riscos. Porque poderia ter tomado até 2 gols. E aí teve até o lance lá do impedimento do Gabigol, um VAR bem esquisito ali. Eu, sinceramente, eu não tenho opinião formada, eu não consigo ter certeza de nada daquele VAR. Tem um esqueminha aí de linha torta. Eu não estou convencido de nada, se está certo ou está errado aquele VAR, honestamente. Né? Agora, se fosse do outro lado, os nossos coleguinhas, setoristas do Corinthians, que estão aí até hoje falando de um pênalti fantasma na semana passada, que são vários, nossa, estariam enlouquecendo. Né? Aí é brincadeira. Eu acho que o Corinthians tem que ter um pouco mais de altivez e pensar, pô, vem cá, por que a gente não enfrentou o Flamengo de outra maneira? Por que nós não fomos para cima do Flamengo nem em casa? E não foi só esse jogo. Ficou claro que dava para fazer mais. Né? Mas não, se quer se contentar com o troféu The Voice ou com o troféu endurecemos com o Flamengo, tudo bem. Eu acho que é pouco para o Corinthians. E o Flamengo tem que fazer a lição de casa. A atuação ontem foi uma vergonha, na minha opinião, medrosa, covarde, e só foi campeão porque o Flamengo tem jogadores que, mesmo jogando mal, eles criam situações. Aí o Gabigol dá o passe para o Arrascaeta, que sai na cara do gol, aí o Gabigol, o Arrasca toca no Everton Ribeiro, ele põe o Pedro na cara do gol, ele toca embaixo e sai o gol do Flamengo. E o Davi Luiz ali, individualmente, ali, alguns jogadores conseguiram sustentar. Que a atuação coletiva do Flamengo, a estratégia ontem foi bizarra e é algo que não pode ser ignorado, apesar do título, porque é algo muito maior, vai ser disputado em 9 dias. Bom, agora eu vou voltar lá para o Rio de Janeiro, eles estão de volta, Pilhado e Viga. E aí, hein, vocês estão tirando onda com o Vampeta, mas eu queria ter visto a reação de vocês nas penalidades. Como será que foi, hein, Viga e Pilhado? A torcida do Flamengo tá com o coração na boca. Mas ontem eu estava insistindo, durante toda a programação, no fator João Gomes. João Gomes, para mim, é o equilíbrio, é o umbigo do time. Não, porque tem Vidal, tem isso daqui. Eu não estou desmerecendo a história do Vidal, a importância e a relevância do Vidal. Agora, se tem um cara ali para morder, para incomodar, para asfixiar, para segurar o jogo, para quebrar as linhas, embora não seja um bom finalizador, é o João Gomes. Ficou muito claro, muito evidente ontem que o Flamengo careceu, sentiu falta da presença do João Gomes, mesmo quando o Vidal ainda estava apto, né, a jogar lá os 65 minutos que ele está fisicamente condicionado, preparado para fazer. Então, acho que esse é um ponto fundamental que a gente não pode perder de vista, porque talvez ele não seja, talvez não, ele não é a maior estrela do time do Flamengo, de longe não é, tanto que teve até briga por salário aí, tem gente ganhando mais de 1 milhão no Flamengo, ele está lutando para ganhar 250, para ter um aumento de 50 para 250, mas em termos táticos, ele é o ponto de equilíbrio do time do Flamengo e fez muita falta no jogo, principalmente quando o Dorival ontem foi professor pardal pra caramba, né? Foi horroroso. O Dorival ontem foi horroroso. Ele tirar o Vidal pra colocar o Mateuzinho é brincadeira. Sim, e aí chegou uma hora, né, Pilhado, que ele também empurra o Davi Luiz como cabeça de área, por não ter, como disse o Mauro aí, essa peça de posição no elenco, chama o Fabrício Bruno, aí vê que não tá dando certo, que o Corinthians está envolvendo, vai chegar, tava na cara. Quem tava ali no Maracanã, ou assistindo pela Jovem Pan, sabia que o Corinthians ia empatar. Chegou uma hora ali que eu falei pra você, é melhor que acabe. É melhor que vá para os pênaltis, porque se der mais 10 minutos o Corinthians vai virar esse negócio aqui, embora não seja um time de penetração, de muita finalização. E um outro ponto que a gente também conversava, Pilhado, eu quero a tua opinião. Eu acho que o Flamengo, durante esses últimos 3 anos, de 19 para cá, teve muito centrado na beleza, na criatividade, na altivez de Georgian de Arrascaeta. Chegamos a 70 jogos de Flamengo na temporada. E nitidamente o Arrascaeta está com problema.
É o pubis, é uma pubalgia, é uma virilha. Não é o Arrascaeta que encantou e ajudou o Flamengo a ser encantador na América. Não, e complementando, né, o que o Mauro falou, o Everton Ribeiro, eu acho que jogou muito também. Eu acho que o Everton Ribeiro foi o cara que chamou o jogo, foi pra cima, puxando o contra-ataque. Mas tá sozinho agora, né? Sim, porque o Arrascaeta tá muito mal fisicamente. Ele começa bem, ele para, e quando ele para, o Flamengo também para, e chamar atenção pro Davi Luiz, realmente. É meu amigo pessoal, sou suspeito, mas como jogou? Jogou muito, cobrou o pênalti ainda, numa hora que se ele perde, praticamente acaba, bateu com perfeição. Agora, eu concordo muito com o Mauro, quando ele fala da covardia do Flamengo, né, Viga? O Flamengo ontem, para quem viu o jogo no Maracanã, foi ridículo. Foi ridículo. O Flamengo, depois do gol, ele para de jogar, não joga mais, deixa o Corinthians tomar conta do jogo. O Corinthians não criava chance. O Flamengo, mesmo assim, não atacava. E as mudanças do Dorival foram horrorosas. Eu sei que algumas tiveram necessidade. Arrascaeta não poderia ficar. Agora, Mateuzinho no lugar do Vidal, não pode. Não pode. Todo mundo no Maracanã se perguntou o que ele vai fazer. E o Vidal não queria sair. O Vidal não pediu para sair. Então, botar o Mateuzinho naquela situação, ele até errou uma bola logo que ele entrou. Um passe curto, né? Que gerou um contra-ataque. Um contra-ataque perigoso. Ele jogou com o Mateuzinho no meio de campo, naquele time B do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que já não tinha ido muito bem. É um jogador voluntarioso, um jogador que corre, que tem boa vontade, mas se ele não consegue ser titular na lateral direita, perante o criticado, o herói improvável Rodinei, quiçá no meio de campo, né, Pelhado? Não dá, sinceramente. Aí depois acho que o Dorival tentou consertar ali com esse encaixe do Davi Luiz, jogando como cabeça de área, já jogou assim na Europa. Ontem o Davi Luiz teve uma presença, uma intensidade, uma liderança incrível, sem dúvida alguma, foi um dos grandes jogadores do Flamengo, e sem falar no Everton Ribeiro. Agora, eu acho que o Everton Ribeiro tá carecendo, tá pedindo, pelo amor de Deus, Arrascaeta, joga um pouquinho mais, porque senão o jogo fica muito concentrado nele, fica muito centrado nele, fica mais previsível o time do Flamengo. Então, o Flamengo precisa do Arrascaeta. Agora, a notícia ruim que eu tenho para dar é que, aparentemente, o Arrascaeta tá longe, mas muito longe da forma física. Eu sou ele, fico ali no gelo, fazendo tratamento até dia 29 de outubro, senão pode dar ruim, porque é um jogo único, né? Lá tudo pode acontecer, Pelhado.